Meus irmãos e meus amigos, a paz do Senhor. Hoje daremos continuidade ao estudo bíblico falando sobre o apóstolo Paulo na parte 2. Não deixe de ver a parte 1 para que vocês possam entender todo o processo de conversão do apóstolo. Amém? Então, para iniciar o estudo de hoje, peço a vocês que abram as suas Bíblias em Atos capítulo 9, versos 8 e 9, que diz assim: E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Paulo, quando teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, ficou temporariamente cego. A Bíblia diz que o apóstolo ficou 3 dias cego. Há quem diga que ele ficou cego porque, quando caiu da sua suposta montaria, bateu a cabeça no chão e isso acabou afetando o nervo óptico. E por conta disso, teve uma perca temporária da visão. Mas a palavra de Deus nos diz o motivo da perca da visão. Vamos ler agora Atos 22, verso 11. A palavra de Deus nos diz assim: E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Quando nos aprofundamos no estudo da palavra de Deus, vemos que a cegueira de Paulo não se tratava de uma simples perca temporária da visão pelo esplendor daquela luz no encontro com Cristo, e sim algo muito mais profundo. Os irmãos sigam comigo para o livro de Jonas, capítulo 1, verso 17. No capítulo 2 de Jonas, vemos que o profeta orou no verso 7, dizendo o seguinte: Quando desfalecia em minha alma, eu me lembrei do Senhor. E quando Deus ouve a oração do profeta, houve mudança, houve transformação. Agora vocês sigam comigo para ler 1 Coríntios, capítulo 15, verso 4. E aí eu explicarei o porquê que lemos Jonas e 1 Coríntios falando de Paulo, amém? E o texto bíblico diz assim: E que foi sepultado, e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Jesus derrotou Satanás na cruz do Calvário, e após ter sido ressuscitado, disse em Mateus 28:18: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Houve uma grande transformação. O homem Jesus, agora ressurreto, sobe para o Pai e está sentado em um trono de glória e continuará reinando por toda a eternidade. Assim como Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, por isso que lemos o versículo, e Jesus ficou 3 dias na barriga da terra, também Paulo, que ficou cego 3 dias para que Jesus pudesse lhe trazer um grande ensinamento. Falamos lá na introdução, e por isso não deixe de ver a parte 1 do nosso estudo, que o sentido em grego da frase respirando ameaças e mortes, no versículo 1 do capítulo 9 de Atos, era no sentido de Paulo ser como uma fera selvagem, onde buscava suas presas para devorar, e no caso de Paulo, era de matar os cristãos que se opunham ao judaísmo. Paulo, antes da conversão, era um homem mau, era um homem ruim. Vejamos alguns versículos onde diz como o apóstolo Paulo tratava quem era cristão. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos 9, verso 1. E também Saulo consentiu na morte dele, Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. Atos 8, verso 1. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Atos 8, verso 3. E expulsando da cidade o apedrejavam, e as testemunhas colocavam as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Atos 7, verso 58. Porque eu sou o menor dos apóstolos,
que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Atos 26, verso 11. Podemos afirmar que Paulo era um típico santarrão, aquele que se achava o mais santo de todo o mundo. A religiosidade o deixou cego para os dois principais mandamentos de Deus. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Seguindo no estudo, vamos agora ler Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9. Essa é a parábola do fariseu e do publicano. Verso 9 diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. A cegueira espiritual nos deixa cegos não somente para as coisas de Deus, mas para tudo à nossa volta. A cegueira espiritual nos deixa inertes, nos deixa cegos, surdos e mudos, e nos dá a falsa certeza que já estamos com a salvação garantida e que somos os filhos preferidos de Deus. E o pior, achamos que tudo o que fazemos é certo e tudo o que os outros fazem está errado. A pessoa que se acha santa demais não consegue perceber que a matemática de Deus é diferente. Menos é mais, o último é o primeiro, o fraco é o mais forte, e as coisas que se acham que são, na verdade não são. Amém? Seguindo mais um pouco pelo nosso estudo, agora vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 27. A palavra de Deus nos diz assim: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A Bíblia enfatiza que a maneira de receber a salvação é muito simples, onde qualquer pessoa que a deseje a conseguirá, como diz em Marcos 16, verso 16. Quem crer em Jesus e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Temos ainda também João, capítulo 3, verso 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É muito comum encontrarmos crentes se achando melhor do que as pessoas, se achando superior a alguém. A própria palavra diz em Atos 10, 34, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus está aberto a todos e trata a todos igualmente, porque a chuva cai sobre justos e injustos, e o sol brilha para quem crê e para quem não crê. Está errado quando dizem que não devemos julgar. Seguindo a Bíblia, devemos julgar sim, mas tem um porém. E para ver isso, vamos lá em João, capítulo 7, verso 24. A Bíblia diz assim: Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Temos que entender que podemos e devemos julgar.
Mas o julgamento deve ser segundo a reta justiça. Mas o que é a reta justiça? É a palavra de Deus, a palavra sã, os ensinamentos de Cristo para a nossa vida. E é o Evangelho puro e simples. O crente deve entender que a igreja é um hospital que promove cura, restauração e transformação. Ainda falando de cegueira espiritual, se aparece uma pessoa cheia de tatuagens na porta de muitas igrejas, o que os crentes dirão? Sangue de Jesus tem poder, está amarrado. Se um casal de pessoas que tem um relacionamento homoafetivo entrar pela porta de muitas igrejas, o que muitos dirão? Misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Quando pessoas entram pela porta de uma igreja, é porque estão doentes. Deus deveria ser a primeira opção, mas Satanás cega o entendimento das pessoas. E quando uma pessoa entra pela porta de uma igreja, talvez naquele momento seja o último recurso antes de um divórcio, ou seu último recurso antes de um suicídio. Cristão significa seguidor de Cristo. Devemos pedir discernimento a Deus, porque a pessoa pode até estar com um sorriso no rosto, mas a sua alma está gritando por socorro, seu coração já está sem força. E é justamente nesse momento que mostramos quem realmente somos, se somos crentes ou se somos cristãos. Abram comigo vossas Bíblias em Mateus capítulo 12, a partir do verso 33. Esse texto fala da árvores e seus frutos, e também está lá em Lucas capítulo 6, a partir do verso 43. A palavra de Deus nos diz assim: Ou dizes que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Esse texto nos mostra que a boca fala do que o coração está cheio. A palavra diz em Tiago, capítulo 3, que a língua está cheia de peçonha mortal. As palavras têm poder, e uma palavra mal colocada pode matar uma pessoa espiritualmente. Pela palavra, Deus criou o universo. A palavra, que é a Bíblia, alimenta a nossa fé. Uma palavra pode salvar ou pode destruir. Então, quando Jesus fez com que Paulo ficasse cego, e é aqui que se encaixa todo o contexto que falamos, foi para que o apóstolo pudesse fazer uma autoavaliação de si mesmo em Atos 9:9, quando diz que Paulo ficou 3 dias cego sem comer e nem beber. Imagina a perturbação daquele homem, onde tudo o que ele acreditava, tudo o que ele fazia, todas as perseguições, todas as torturas, todos os chicoteamentos, todas as mortes, tudo o que ele fazia em nome de Deus, o próprio Deus lhe mostrou que ele estava errado. Pense em Paulo, imaginando o tanto de pessoas que ele matou inocentemente, o tanto de pessoas que ele fez blasfemar contra o próprio Deus, o tanto de famílias que ele destruiu, o tanto de crianças que ele deixou órfãos. Depois dos 3 dias de cegueira, assim como Jonas e assim como o homem Jesus, Paulo foi alcançado pela graça. Paulo foi restaurado pela graça. Paulo foi perdoado pela graça. Paulo se transformara em nova criatura. Paulo era um novo homem, lavado e remido pelo sangue poderoso e glorioso de Jesus Cristo. E Cristo escolheu aquele homem para ser o apóstolo dos gentios, para ser o maior plantador de igrejas que o mundo já viu, para ser o homem que, guiado pelo Espírito Santo, escreveu praticamente a metade de todo o Novo Testamento na Bíblia. Um homem para ser o maior exemplo de que não existe pessoa nesse mundo que Deus não possa transformar e fazer de qualquer pessoa um soldado de Cristo na guerra contra Satanás. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos,
chegamos em mais um fim de um estudo, sendo a parte 2, e como eu disse, não deixe de ver a parte 1 para entender todo o contexto. Na próxima semana seguiremos com o estudo falando sobre Paulo ainda, onde nós falaremos sobre o seu discipulado, as suas viagens, os seus sofrimentos e a sua morte. Amém? Não deixe de se inscrever, não deixe de ativar o sininho das notificações e também de compartilhar para que possamos alcançar mais pessoas. Fiquem com Deus, até o próximo estudo na próxima semana.